E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui com vocês, Febragato. Alberto Reutemann. Hoje o tema eu adoro. Que delícia. Vamos nessa. Aqui, Anderson Bars, para falar para você que a gente vai trabalhar a autopromoção tóxica. Você conhece gente que se enquadra aí, né? Eu conheço. Pois é, temporada aqui Como Moldar o Futuro atuando no presente. E hoje é dia de treta, é dia de falar de autopromoção tóxica. Bora! Vem com a gente! Vai. Bom, tema polêmico aqui pra gente falar, né? Falar sobre autopromoção tóxica. As pessoas estão acostumadas a fazerem isso e meio que vira uma influência mesmo. A gente fala de influência, você já vê lá rede social, influencers e tudo mais. A gente tá aqui com um RH. Aqui, ó. Vou gravar. Hoje Tá a bom. gente vai ver. Vamos ver. Eu quero você, Alberto Reutemann, Eu começando a quero falar falar sobre essa autopromoção tóxica. Vou falar sobre isso. Porque o episódio também poderia se chamar gente que usa o LinkedIn pra encher o saco dos outros. O que tem eu me irrito vendo alguns posts. E eu vou começar falando alguns que é autopromoção. Vou falar nomes. Vou falar nomes. Primeiro deles, aquela turma que publica, que me irrita, está fazendo autopromoção, pega lá a saída de alguém do BBB. O Brasil lições do Big Brother para a vida corporativa. Tudo vira lição. A derrota do Brasil tem a ver com o mundo corporativo. Eu vi um troço. Vocês lembram da luta do Popó com o Bambam? Sim. O que a derrota do Bambam nos ensina? Não ensina nada, cara. Para com essa história. Para de lamber história dos outros para tentar ganhar autopromoção. Para mim isso é autopromoção tóxica. A pessoa não constrói conteúdo, fica pegando lá um meme da internet do cavalo passando por cima de um carro e aí fala assim, veja que você tem que ir atrás dos seus objetivos. Ah, pro inferno, cara. Agora, uma coisa eu vou te falar, viu, Alberto? Nessa realidade, inclusive tem até matéria, né? Na última edição da Caótica, na última, não sei, na edição de número 9, você pode buscar aí nas nossas redes, falando sobre LinkedIn tóxico. Boa matéria. Sim. Inclusive, vai lá, acompanha, pega, que você vai, inclusive, entender o tema com muita profundidade. Mas a gente não aprendeu, Alberto? E você é um cara que dá aula de network. Eu dá sou um aula, aprendiz. Tá bom. né? Inclusive dá curso das empresas a respeito desse tema e assim por diante. A gente não aprendeu aquela velha máxima? Quem não é visto não é lembrado. A gente aprendeu essa caceta, Aprendeu. Alberto. Sem dúvida. Aprendeu errado, mas aprendeu. Mas eu acho que a gente perdeu a mão, né? Porque assim, deram uma rede social na mão de um ou outro cidadão ali que falou, eu tenho que publicar. Aliás, a grande diferença de um top voice de qualquer rede social para nós, réis mortais, é que a gente não tem tempo para ficar enchendo, porque obviamente o algoritmo na sua maior parte privilegia as pessoas que postam muito. E aí elas são vistas quantidade mais do que qualidade. Né? Muito mais total. quantidade. O LinkedIn adora quem é heavy user, o Instagram, o antigo Face. Tá vivo o Face ainda, né? Tá vivo, ainda tá quase existe. morrendo. Acho que vive por aparelhos, mas isso. Não vão Respirando chamar por a gente aparelhos. para trabalhar com eles, pelo jeito. Depois da gente não vai. Vamos lembrar que o WhatsApp também é do Meta e o WhatsApp Instagram também, e tudo mais. né? Então, assim, o Facebook tá meio ali, mas... A gente está vivendo uma época que o Peter Diamandis, da Singularity University, diz que é o mundo da abundância. E aí a gente começou a interpretar que tem que ser visto muito para ser lembrado. E a gente errou a mão. Mas eu acho que a quantidade nem me irrita tanto. Né? Hoje é um episódio para falar sobre irritação, né? Pelo jeito. Né? Mas o que me irrita são mensagens subliminares em posts. Não só aqueles memes que eles tentam comentar, a autopromoção tóxica, mas tem uma coisa que me irrita muito, quando a pessoa coloca uma foto e no fundo ela está falando sobre alguma coisa da experiência dela e ela está tentando vender uma riqueza. Porque eu vejo, por exemplo, tem um presidente de uma grande indústria de tecnologia que ele grava ou faz as fotos, os posts deles na sala dele. E ele prepara o ambiente para mostrar e ostentar a sala dele, que é linda, por sinal. Um monte de gente faz isso. Um concorrente, inclusive, de uma grande empresa de educação, gosta de fazer, estou trabalhando em casa. Na praia. E aí mostra o resort que ele tá, que é a casa dele, com lago, flamingos, onças, pessoas abanando, servindo. Que ostentação, cara. Pra que isso? A pessoa precisa dessa autoafirmação.
Acho que as pessoas confundiram um pouco dessa questão da abundância com o excesso. Então, assim, abundância, tá bom, a gente pode ter bastante, mas a abundância tem a ver com qualidade também. E você falou do filósofo, eu lembrei do Gilles Lipovetsky também, que ele também fala dessa era de hipermodernidade, né? Que a gente exagera na modernidade. Assim como a tecnologia a gente usa em excesso, né? Então as pessoas têm essa busca incessante pelo sucesso, pela performance, por aparecer, é o excesso, né? A gente tá nessa era do excesso, do hiper mesmo. Acho que isso que é ruim. Eu vou ser muito honesto aqui com vocês e com todos vocês. Gente, eu hoje tenho entrado no LinkedIn muito mais por obrigação, para de vez em quando dar uma marcada de território ali, do que qualquer outra coisa. Tá me gerando pouco valor. Ele me gera valor quando eu quero achar alguém, quando eu quero conversar com alguém, quando eu quero recuperar algum contato, quando eu tô trocando mensagem. Agora, o feed do próprio LinkedIn, cara, já me deu. Já deu. Né? Inclusive é o seguinte, eu tenho para você, caro Telespec, a dica de ouro para você se tornar um baita influencer no LinkedIn. Ou você vai postar 2 vezes todo santo dia, o que vai te exigir tempo, que é o que o Alberto falou aqui logo na abertura, ou você vai contratar um desses personagens LinkedIns que existem por aí, que vão te cobrar, né, qualquer coisa entre R$1.000 e R$15.000 por mês, né, e vão ficar lá postando textos em seu nome para marcar a presença no seu lugar, num trabalho muito mais marqueteiro do que qualquer outra coisa. Ou seja, a sua essência não tá lá, a sua persona digital cresce e a gente fica vivendo um baita mundo, não era baita que eu queria falar, de faz de conta, né? Tem um grande economista, inclusive, né, que publica pelo menos umas 16 vezes por dia, meme, notícias replicadas. E esse cara aí que você tá falando, ele só fica publicando conteúdo viral. Não tem nada de sustentação. Um cara que tá na TV, bicho, o tempo inteiro. Ele só posta porcaria, né? Fala o nome dele, por favor. Põe um pi, editor. Entra lá nas redes dele pra você ver. É só besterol, cara. É só besterol, cara. Eu concordo, cara. É só besteira. Mas tem gente que dá like. Tem, porque as pessoas estão confundindo, tá desvirtuando a rede social. Tipo, vamos deixar claro que assim, não é uma crítica ao LinkedIn, que é uma plataforma cheia de coisas boas, assim, com funções muito boas. O problema é as pessoas que estão usando ela que não estão sabendo usar. Alberto, louco, cara. Uma vez, eu já dei esse exemplo aqui. Eu cara, inclusive com esse mesmo exemplo que a gente estava usando, né? E essas coisas das metáforas que as pessoas colocam e assim por diante. Vou ter que achar uma bem. Eu coloquei uma foto no meu LinkedIn que eu acho que Alberto e Fê é uma das publicações mais virais que eu tive. Você assim, uma coisa nada a ver. Eu vou contar. Contar. Que eu acho que assim, em horas ela já tinha 1.000 e não sei quantas visualizações. E depois foi aquela que durante a semana foi indo gente compartilhando um estardalhaço. E eu rindo, porque eu coloquei uma foto de um papel higiênico. E aí a foto, ela te dava 2 opções sobre o papel higiênico. Tá com a pontinha virada para a parede ou para lá. Né, ou então por lado de fora. E eu fiz qualquer tipo de metáfora com o mundo corporativo, falando de experiência do usuário e assim por diante, e publiquei. Eu tinha feito posts muito profundos há pouquíssimo tempo atrás, nada. As pessoas não querem profundidade, né? Aí eu publiquei essa porcaria, estourou. E aí a Amanda Costa também estava lá no SXSW, fez um vídeo de se maquiando. Estourou, e o vídeo que ela tá entrevistando lá, um baita guru, conversou com a Kim Scott, 2, 3 likes, mas ela se maquiando, ela falou assim, como é que pode, né, cara? É isso. É a era da superficialidade, não a era da abundância. Então, e aí tem uma turma que quer, navegar essa onda, assim como os coaches famosos que aparecem no nosso Instagram. Eu não sei pra vocês. Deus quando eu entro no Reels, fica aparecendo um coach famoso que leva as pessoas pro Pico dos Marins. O tempo inteiro! Esse cara aparece, não vou falar o nome para não dar mais popularidade, mas o tempo inteiro este cidadão fica aparecendo no meu telefone. Eu já falei pro Instagram, eu falei, para! Não quero mais! Muita grana, né? Gasta ali.
Acho o máximo quando vem esses coaches, então ele fala assim, como ganhar 100 mil? E ele é pobre, né? Então assim, querido, você não tá usando para você mesmo? Eu tenho um que tá aparecendo e fala assim, como ganhar 300 milhões? A régua vai subindo, né? Porque a competição... Eu duvido que a empresa dele tenha esse tipo de coisa, porque é muito questionada, né? Mas 300 milhões é duro. Mas inclusive, eu acho, assim, só para trazer um fato curioso, que tem uma comunidade no LinkedIn que tá num desafio, eu li a respeito disso hoje. Comunidade tóxica. Qual é? Que é uma comunidade que tá tentando arrecadar fundos com gente do mundo inteiro para comprar o LinkedIn. Não é possível. É verdade. Existe uma comunidade que está num projeto de levantar dinheiro no mundo inteiro para comprar o LinkedIn. E quando perguntaram para os organizadores da comunidade, e o que vocês vão fazer depois que vocês comprarem o LinkedIn? Acabar com ele! Vamos desligar esse troço. Eu tenho uma... Eu olho com muita curiosidade. E assim, não me assusta esses coaches que fazem essas propagandas. Me preocupa bastante tentar entender o perfil de quem vai. Que eu acho que são pessoas absolutamente vulneráveis, pessoas que estão com alguma lacuna emocional crítica. E eu acho que talvez são pessoas... O Código Civil, lembrando os meus tempos de direito, né, falava sobre o pródigo. Eu não entendia nada o que era um pródigo, mas no Código Civil, eu não sei se o Código Penal Civil ainda tem essa coisa, que a explicação que eu decorei para a prova é aquele que dilapida seus bens rapidamente. Ou seja, o trouxa, que entra em qualquer... Lembra da história bíblica do filho pródigo. Exato, né? Que era alguém que caía no conto do vigário, então o Estado protege. Eu falo, essa pessoa é muito inocente. Quando eu vejo o pessoal que está andando na brasa, gritando, eu vejo só nas cenas tenebrosas de gente se matando, gritando, grita aí, estoura o pulmão. Agora pula! Agora pula! Agora sobe na cadeira! Sobe na cadeira. E aquelas pessoas... Eu olho com pena, são pessoas vulneráveis. Tem um vídeo, inclusive, do pessoal imitando animais, né? Vocês já viram? Tipo, grita, eu acho aquilo... Aquela postura de leão, assim. Alguém tem que proteger essas pessoas, porque acho que elas não têm noção. Não estou entrando nem no aspecto ridículo, sabe? Passar vergonha. Eu acho que tem algumas pessoas que enganam essas pessoas que são pródigos, são vulneráveis. Mas é o que muita religião faz. Exato. Essa é uma réplica... Né? Tal qual. É uma réplica de fórmulas de sucesso já utilizadas, né? Por muitas religiões que usam da vulnerabilidade das pessoas para o enriquecimento próprio na venda da hipotética prosperidade. Né? Tem muita religião que usa a conquista do caminho para a prosperidade como meio de criação de comunidade. Né? Então, é só a mesma técnica sendo utilizada por pessoas em outros ambientes. Mas sem querer desviar o tema, porque acho que aí a gente abriu um outro capítulo, inclusive, a gente está falando aqui de autopromoção tóxica. Isso. E na minha cabeça tá aqui apitando, né? Ok, a gente já entendeu que isso acontece. A gente já entendeu que nos dá vertigem entrar, né, lá no feed das mídias sociais, LinkedIn, Instagram, e ficar vendo gente, olha todas as minhas conquistas, olha aqui, né, tudo que eu sou capaz de fazer, ou então ficar postando bobajada. Agora também é o seguinte, se a gente tira esses elementos, como a gente faz autopromoção sem passar esse limiar, né? Tem jeito, Roberto? Você que é o cara que é um dos top HR influencers desse país? Vamos ouvir quem tem lugar de fala, vamos lá. Tá bom. Eu acho que tem sim. Eu acho que tem uma questão que as pessoas elas deveriam estar cientes que elas têm alguma coisa para contribuir quando elas postam. A promoção ela deveria vir em segundo lugar. É importante, a gente está o quem é visto não é lembrado ainda precisa existir. Você acha que é válido? Eu acho que é válido. Mas a grande questão é que eu gosto de falar sobre... Até porque se você discordasse dessa seria fala, seria um tanto quanto incoerente. Incoerente, né? Mas eu gosto de falar que todas as vezes que você precisa ter uma estratégia nas redes sociais. Você precisa cuidar de imagem, identidade e reputação. Imagem é como é que você se torna conhecido. Então você precisa ir nas feiras, nos eventos, se aproximar das pessoas, responder os posts, dar opinião, se projetar de alguma forma. Primeiro você precisa ser conhecido, isso é imagem. Identidade é uma estratégia de qual é o tipo de emoção que você quer despertar nas pessoas. Você fala sobre um tema,
você se aprofunda nele, você escreve sobre ele. Que é a sua visão de especialista. Que é a sua visão de especialista. Isso é, qual é a sensação que eu quero despertar nas pessoas? E reputação diz respeito a por que elas te compram. Por que elas te compram para uma palestra? Por que elas te chamam para estar no casamento delas? Por que elas te chamam para trabalhar com elas? É a conversão. Eu acho que networking é a arte de monetizar relações. Essa é a minha definição. As redes sociais são um instrumento, ele é meio, ele não é fim. Quando você usa a rede social como fim, preciso postar 10 vezes, preciso ganhar 10 mil seguidores, preciso fazer não sei quantos reposts. Isso passa a ser confundido com fim e deveria ser meio. A rede social é um instrumento forte para te ajudar a projetar a tua reputação, mas ela não pode ser a reputação. Porque tem gente que o YouTube derruba e acaba a pessoa. Tem gente que você tira. Eu me lembro, há muito tempo atrás, numa grande rede de rádio, tinha uma pessoa que fazia comentários. E depois descobriram que tinha uns comentários mentirosos. Essa pessoa sumiu. Tiraram o principal meio dela, ela só existia por causa das redes sociais. Aí é um erro, é uma questão errada, uma estratégia errada, porque a pessoa só sobrevive com a rede social. Se tirar a rede social, ela some. E a rede social, ela é acessório, ela não é principal. Olha, eu vou dizer uma coisa, viu, Alberto? Eu concordo com você porque é o seguinte, a gente tem que ocupar espaço. E o ambiente digital é um espaço no qual a gente precisa estar presente, que inevitavelmente é onde as coisas também acontecem. Quando eu sou chamado para alguma coisa, seja um projeto, seja uma palestra, habitualmente é alguém que me conhece de alguma outra experiência, que já teve contato comigo em algum projeto, alguma coisa assim, e que recomenda e assim por diante, né? Eu talvez use um tanto quanto menos que você, né, as mídias sociais, sei lá, porque eu uso pouco não também. Tenho saco. Tem, né? Muito. Não... Agora, o ponto aqui é o seguinte: quando eu vou para as redes sociais, eu tenho um esforço muito grande de pensar o seguinte: o que eu preciso colocar aqui? Envolvendo aquilo que eu sei e conheço de verdade, a fundo, que é um problema que as pessoas têm e eu vou ajudá-las a resolver um determinado problema. Então, quando eu vou para as redes, eu sempre estou buscando popularizar algum tipo de conhecimento que eu tenho e que vai de verdade ajudar as outras pessoas. Certo, errado, não sei, mas pelo menos é o que está na minha cabeça quando eu vou para esse espaço digital. Não pode ser fim. Não, e eu acho que faz todo sentido, porque além da imaturidade dessas pessoas, né, psicológica, que se envolvem nesse tipo de postagem ou de promoção das pessoas ali do outro, né? Eu não consigo entender como é que a pessoa consegue não ter uma responsabilidade pelo que ela está gerando ali, sabe? Porque você vê a quantidade de coisas que também são geradas nas redes sociais e tem coisa completamente absurda, assim, que você fala assim, cara, isso aqui não é um conteúdo, isso aqui não tem fonte, isso aqui não está embasado em pataquada nenhuma, para não falar outra coisa, e a pessoa simplesmente posta sem saber do alcance ou em quem ela está realmente impactando aquilo. E aí as pessoas tomam aquilo como verdade, né? Eu acho que tem uma provocação legal para a gente falar sobre essa questão da autopromoção tóxica, que é assim: se te tirarem as redes sociais, você desaparece. E eu vou dar um exemplo. Isso é uma pergunta? Isso é uma pergunta. Se eu não desapareço. Você não desaparece. Porque eu tenho relações de verdade. O Andy é a referência de cultura nacional hoje. Ninguém sabe mais do que ele. Se te tirar o LinkedIn, ele continua vendendo cultura. O Fê é a maior referência de inteligência artificial e design. Se tirar o LinkedIn, ele não desaparece. Esse é um exercício que as pessoas precisam fazer. Vocês sabem qual é o nome hoje do executivo top one que toda empresa quer como conselheiro? Vocês chutam? A pessoa física? A pessoa física. Não tem ideia. É um cara que não tem LinkedIn. Se chama Paulo Kakinoff. Porto Seguro, Gol, né? Gol. Não tem LinkedIn, cara. O Kakinoff não tá no LinkedIn? Não tá no LinkedIn. Você tem certeza disso, Roberto? Ele criou uma conta e não tem acho que nenhum seguidor. Checa aí. Vamos checar. Porque ele não alimentou. É o cara mais desejado pelos conselhos das empresas. Aí você olha muitas vezes... Que, aliás, esse é um outro capítulo, né? Desculpa, eu tenho que falar um negócio. O negócio de conselheiro tá virando igual a coach, né? Conselheiro, o novo coach. É de baseada aparecendo por aí. Esse é um outro capítulo, porque conselheiro, mentor e coach... É por aí, né? Você joga a rede, vem um monte aí. Eu acho que é um capítulo para isso. Mas você tem
super executivos. Um grande amigo meu, que eu adoro, já foi meu chefe, Félix Cardamone. Baita executivo, não usa o LinkedIn. Você tem algumas... O Leonel Andrade entrou recentemente no LinkedIn, baita executivo. Então, é aí que tá. As pessoas não podem achar que o LinkedIn ou as suas redes sociais fazem parte da sua estratégia de sobrevivência do mercado. Se elas acharem que faz parte, a gente começa a entrar na questão da autopromoção tóxica. Não me tira o LinkedIn. Eu conheço uma série de influencers que foram bloqueados e aí eles criam contas. Me bloquearam, pelo amor de Deus, porque tá mexendo no bolso. Eu acho que tem que ser acessório, não pode ser fim. Não, e a gente não consegue mais diferenciar o que é a vida digital e a vida offline, né? Acaba que uma coisa se mistura um pouco com a outra. E aí quando você fala de tipo, desliga ali o digital, desliga o online e vai pro offline, as pessoas esquecem também que tipo tem influência. E quando a gente fala dessa autopromoção tóxica, esse histórico do que você fez, porque às vezes você fez um networking presencialmente ali na parte do offline. E aí a pessoa vai checar como é que é as tuas redes sociais, o que você já falou e tudo mais. Aí você fala assim, putz, acabei com tudo que eu podia ter de chances ali por causa de um negócio que estava na rede social e que eu, no particular ali, no pessoal, consegui gerar uma boa conexão com a pessoa. E posso contar uma fofoca? Por favor. Não faz muito tempo, eu estava junto com todos esses LinkedIn influencers, né? Tudo. Foi um evento de celebridades. Até vale você citar, né, o prêmio pelo qual você foi reconhecido, Alberto. Qual foi mesmo? Foi um prêmio da Go Íntegro, com vários, mas não foi esse encontro que eu fui. A Go Íntegro faz um evento incrível de LinkedIn influencers muito baseado no conteúdo. É um baita prêmio, eu estimulo todo mundo a olhar, se candidatar, se inscrever. Mas recentemente eu fui num evento que tinham todos os LinkedIns que todo mundo conhece. Eu não sei se vocês viram recentemente um vídeo. Os top voices, né? A turma toda incrível. O LinkedIn chama assim, né? O LinkedIn chama, né? E algumas empresas chamam também para fazer reuniões. Vocês viram recentemente um vídeo de um encontro de cachorros introspectivos? Não, foi um meme. Fizeram assim, fizemos... E essa eu não quero ver. Tá bom, fizemos um encontro de cachorros introspectivos. Mostrava um monte de cachorro, cada um no seu canto, sozinho. Parecia isso. Cada LinkedIn influencer com seus 1 milhão, 10 milhões. E eu tava lá louco para conversar com as pessoas. Não conseguia socializar. Eu falei com todo mundo. E aí chegava um que tava com 16 milhões, quieto num canto, meio que depressivo. Outra com 7 milhões. Eu falei assim, mas essa é a moça que faz aqueles vídeos bradando. Tava ali, sentada, encolhida, numa introspecção absurda. Num isolamento total. E eu fiquei pensando, se tira o LinkedIn ou se tira as redes sociais dessas pessoas, elas morrem. Será que faz sentido? Será que tudo bem? Eu acho que não. A vida é mais do que isso. Claro. A vida, isso, na verdade, é um pedacinho da sua ocupação digital. Né? Eu sou de uma época, assim como vocês, em que a gente falava a respeito de como a gente faz network nas nossas convivências sociais. Né? Puxa, eu preciso conversar com aquele fulano, como é que eu posso gerar valor para ele? No final das contas, acho que a gente gravou um pouco isso e trouxe, né, para as nossas redes sociais, ou pelo menos na nossa atuação, este fator. Como a gente gera valor para o outro. Como é que a gente se torna uma pessoa interessante? Como é que a gente faz para querer ser ouvido? No caso das autopromoções tóxicas, eles estão querendo ser ouvidos, mas não por coisas necessariamente relevantes, né? Não, falem bem ou falem mal, falem de bem, né? É isso. E esse falem bem, falem de mal ou falem de mim, é a técnica utilizada pelo coach sobre o qual a gente conversava aqui. E ele admite e fala a respeito disso. E eu fico vendo o desgraçado aparecer toda hora nas minhas mídias. Né? Ele quer ficar na mídia, ele conseguiu. Esse é o objetivo dele. Agora, a gente tá falando de autopromoção tóxica e a gente focou muito nas redes sociais. Mas existe a autopromoção tóxica no presencial, dentro da empresa, por exemplo? Se chama puxa-saco, isso, né? Ou então quando a gente tá num evento, tem sabe, gente grudenta? Né? Ai, como isso... Cheio de elogiar horrores, né? Falar que é muito bom. Na empresa tem o puxa-saquismo, que eu acho que é um pouco disso, mas o puxa-saquismo tem mais a ver com agradar o outro
para se manter presente do que qualquer outra coisa. Mas na empresa isso se dá muitas vezes, sabe como, Fê? Em reuniões, né? Em que a pessoa tem uma determinada entrega que ela quer celebrar, que foi todo um time que fez. Olha o que eu consegui, a minha ideia, a minha sugestão. Então isso rola muito no presencial, mesmo nos dias de hoje, né? Eu também acho. Acho que tem uma questão que a gente fala pouco, que a gente fala sempre sobre as panelas, que é aquele grupinho que anda junto. Mas a gente fala pouco daquele grupinho que concorda com outros. Sabe aquele esquema de você ter... A gente brinca, né? De ter político de estimação. Ter time de estimação. Você às vezes só vai na onda. Você tem chefe de estimação. O que meu chefe falar, eu vou concordar. Ou o que os meus amigos falarem, eu vou concordar. Vou falar que concordo, né? Porque por dentro pode ser que fale assim, pô, que bobagem que esse cara está falando, mas ele também concorda comigo. Deixa eu ter a tal da harmonia, como é que fala? A harmonia artificial. E acho que é um grande problema hoje nas organizações essa falta de autenticidade. Você tem um grupo que se autoprotege e dentro desse grupo você acaba tendo que ser obrigado a concordar com tudo, justamente para manter aquela harmonia da sobrevivência. O que eu acho que a auto-necessidade de divulgação, né, ou pelo menos autopromoção tóxica, diz respeito a você ter um grupo que elogia só aquelas pessoas que estão compradas. Se você elogia alguém, fala, pô, esse cara pode ser promovido no meu lugar, deixa eu criticar, ou deixa eu não falar nada. Então a gente tem um problema de transparência nas organizações muito sério, de autopromoção tóxica, que exacerba a sua figura pessoal, vai para os grupinhos, né, de influência. Né? Agora, como se autopromover sem ser tóxico? Com Alberto, entrega. Você que responda. Acho que com entrega. Tem um livro incrível chamado Você é o que você entrega. Vocês já ouviram falar? Já ouvi, assim, ouvi. Né? Ouvi dizer que existe. Eu acho que a melhor forma do Alberto Reutemann, tá, obrigado. gente? Você é o que você entrega. O autor, né, é o Alberto. O muito livro, obrigado. né, está nas melhores livrarias do país, na aí, internet, né? no WhatsApp do Alberto. Manda inbox pra gente também. Aí, a gente dá sempre um jeito, né? Eu acho que a melhor forma de se promover é permitindo que os outros façam isso. Eu gosto de quando as pessoas escrevem posts ou mesmo fazem elogios dizendo sobre feitos de outras pessoas. Que mudou minha vida ler tal livro, vi uma palestra interessante, fui num treinamento, tenho orgulho de trabalhar com fulano de tal, fizemos uma reunião que tive a oportunidade de aprender mais com o Anderson. Eu acho que devia ter uma proibição das pessoas não falarem de si mesmas. Eu queria fazer um exercício, né? Delas falarem de si mesmas. Não falarem de si mesmas. Não falarem de si mesmas. Não falar de si mesmas, né? Aliás, um dos livros que me marcou muito a minha vida é O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Do Shaw Arcor. Do Shaw Arcor. Ele fala que... Ou na pronúncia correta, Shaw Arcor. Arcor. É isso, é que nem Austin. É isso aí. Ok. Ele fala que você deveria elogiar pelo menos 4, 5 pessoas por dia. Acostumar o seu cérebro e o seu ego a enxergar valor nos outros e deixar os outros perceberem. É uma forma de doação, né? E eu acho que quando você precisa... às vezes eu vou em algumas palestras e eu percebo que as pessoas passam 90% do tempo falando de si mesmas. Elas precisam dessa validação. É um auto-envaidecimento, né, Alberto? E eu acho que tá aí. Tá aí, pra mim, o que pega quando a gente tá falando de autopromoção tóxica. As pessoas que se auto-envaidecem. Olha como eu sou... Né? Narciso, a maravilha das Narciso. galáxias, né? Olha como eu faço, olha como eu aconteço, olha como eu sou uma pessoa de sucesso. Sigam o meu exemplo. Cara, isso é o que me tira do sério. Quando a gente começou esse episódio, eu acho que eu não estava conseguindo materializar muito bem o que me irritava, mas acho que a gente chegou no ponto. Isso é o que pega. Essa falta de humildade. Todo mundo é gente, todo mundo faz as mesmas coisas quando acorda pela manhã. Não é verdade? Narciso acha feio tudo que não é espelho, né? É verdade. Então ela não consegue conceber que exista alguém melhor que ele ou ela. Não, e a pessoa chega em algum momento até a acreditar nisso. Né? Ela tem a plena convicção de que ela é a última bolacha do pacote. Tem um estudo legal, né? Era dos limões. Eu esqueci o... Era dos limões? Tinha um estudo que mostrava que as pessoas não tinham a percepção de que elas eram ruins. E quando elas recebiam um feedback, elas acabavam falando assim, mas como assim? Eu sou ruim? Eu sempre recebi a informação, eu tenho a percepção a meu respeito que eu sou muito boa. Depois eu pego o estudo e falo em outro episódio aqui.
Tem uma confusão das pessoas aí em relação à performance e à promoção, né? Às vezes a performance para essas pessoas é simplesmente o aparecer, né? Tipo, seja visto aqui para ser lembrado. E esquece que performance não tem a ver só com essa superficialidade ali de compartilhar, né? Total. A gente precisa muito mais entender que valor eu tô gerando pro outro na microsociedade onde eu tô inserido, né? Seja na empresa, seja no meu trabalho, na minha casa, onde for, eu preciso entender que valor eu gero ali. E o que vocês acham que é o desafio para quem é tóxico, sabe que é tóxico, mas não quer ser? Tipo, eu não quero ser assim, eu quero me promover, mas eu não quero parecer tóxico, ser tóxico. Gente, pergunta pro colega do lado. Falo, puxa, olha, eu tenho esse... Tô parecendo tóxico. Gente, todo mundo tem alguém quem confia, né? Tem que ter um amigo pra falar. Meu Deus, né? Todo mundo tem alguém quem confia. Pergunta. Estou passando da conta aqui, né? Eu fico preocupado em dar esse tipo de sensação, não é isso que eu queria transmitir. Usa alguém de sparring, sabe? Agora, tem o avesso também dessa história, né? Tem um montão de gente nas organizações que faz coisas incríveis e não se autopromove. E não aparece. E também não aparece. Isso é outro episódio, né? Com certeza. O poder dos quietos. Tudo aqui para falar que existe um negócio que se chama equilíbrio. Aqui a gente ficou falando bastante tempo sobre a autopromoção em excesso e do jeito ruim de se fazer isso, né? Mas também tem o oposto, que é não fazer nenhum tipo não de autopromoção. O excesso da humildade, né? As organizações precisam estar preparadas para conseguir avaliar resultado independente da habilidade das pessoas, né, de saber promover. Isso é uma outra coisa. Mas a gente também, em alguma medida e do jeito certo, também precisa saber, né, falar a respeito das nossas conquistas. Mas eu acho que isso abre outro flanco de conversa. Né? Eu acho que, além de reconhecer isso que o Anny falou, eu concordo totalmente. Você precisa identificar quais são aqueles comportamentos observáveis que te jogam para cima da linha. Então, o que é? É o elogio em excesso? É a bajulação mentirosa? É a necessidade de ser reconhecido o tempo todo? Às vezes eu ouso dizer que a maior parte das pessoas que são tidas como tóxicos são porque insistem nos mesmos comportamentos. Eu não acho que a toxicidade tem uma variedade de aspectos que fazem com que ela seja tóxica. Eu acho que é sempre uma repetição. Essa pessoa ela é agressiva no feedback. Isso faz ela ser tóxica. Ela é mentirosa. Ela promete coisas e não cumpre. É muito difícil pegar algum tóxico. Como eu conheço vários líderes por atuar em várias empresas com vocês, geralmente essa pessoa ela é considerada tóxica por um comportamento marcante. E que eu acho que se ela resolver, 90% do processo já evoluiu. E no nosso caso, a gente debateu aqui a toxicidade. Isso é difícil de falar, hein, cara? Né? Palavra para força, né? Toxicidade né, das pessoas com falta de humildade. No final das contas, é sobre isso que a gente estava falando. E dá umas dicas de LinkedIn também. By the way. Né? Vambora, então, antes que o nosso excesso aqui a gente seja julgado como tóxico também, que nós não somos. Então vambora, gente. Vambora que semana que vem tem mais com a Amanda Costa aqui, né, Amanda Costa? Saudades de você já aqui. Será que ela vem? Já 2 episódios sem Amanda por aqui. Semana que vem tem mais. Vambora? Bora, segue a gente nas redes sociais, manda aí pros seus amigos, pros seus parceiros. Tamo aí semana que vem. Um beijo! E já que a gente falou aqui de rede social, compartilha tudo, hein? Assim como o Alberto falou. Tchau, tchau. É isso aí. Beijo, tchau.